Graças a Deus, continuando nossa comunhão, né, a respeito das preciosidades do Novo Testamento, né, especialmente dos Evangelhos, dentro tantas preciosidades que o Senhor nos trouxe nos seus 4 Evangelhos, né, e coisas maravilhosas o Senhor tem nos falado semana após semana, né, irmão após irmão, Deus tem utilizado para nos revelar coisas lindas, coisas que estão no coração de Deus, coisas que realmente fazem diferença na nossa vida, né? Então, louvado seja o nome do Senhor. Nós entramos numa sessão, irmãos, de João, da qual nós estamos aqui praticamente concluindo hoje uma sessão muito preciosa do Evangelho de João, que é a parte onde nós vimos ali, logo após o momento em que o Senhor lava os pés dos discípulos, no capítulo 13 de João, né? Ele, de uma forma ainda mais íntima, ele revela o seu propósito eterno como Deus triuno. Então, diante de tudo que nós vimos nos Evangelhos do Senhor, esse momento que nós vimos aqui do capítulo 14 até o capítulo 17, que a gente vai dizer, temos comunhão a respeito do 16 e do 17, na verdade, nós queremos nos aprofundar nesse momento íntimo que o Senhor teve com seus discípulos, né? Porque estava próximo já da sua ida, da sua morte, da sua ida ao Pai, né? E então, no capítulo 14, como nós vimos recentemente, né? Nós vimos que Jesus seria crucificado e como Cristo ele ressuscitaria para nos preparar lugar, introduzindo assim o homem em Deus. Então, o que nós vimos no capítulo 14? Principalmente ali foi revelado que o Senhor Jesus, né, ele iria, ele diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Como que ele foi preparar lugar? Ele foi através da sua morte, através da sua ressurreição. Ele foi nos preparar um lugar aonde? No Pai. Amém? E também nós vimos também no capítulo 14, que ele também não apenas foi ao Pai, mas ele voltou como Espírito. Amém? E ao voltar como Espírito, ele passa a habitar e viver nos crentes para a edificação da habitação de Deus no Espírito. Então nós vimos que o Senhor não apenas ele foi ao Pai, mas ele também voltou para nós para fazer morada em nós. Amém? Então ele começa já no capítulo 14 revelando uma coisa fantástica. O capítulo 14 do Evangelho de João é uma das coisas mais maravilhosas que eu posso imaginar. Porque ele diz que ele iria ao Pai preparar lugar, mas que ele voltaria, né? Ele voltaria como? Como o Espírito ele veio habitar em nós, né? E culminando no capítulo 14, versículo 20, que é um dos mais intrigantes que eu vejo na palavra de Deus, que ele fala, naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. A gente podia ficar só nesse versículo, irmãos, parar de novo e ficar só aqui, naquele dia. Vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. Amém? Glória ao Senhor, né? Mas também nós fomos para o capítulo 15. No capítulo 15 de João, nós vimos ali o Deus triuno corporificado como uma videira, né? E a videira verdadeira, e nós os crentes como ramos dessa videira, nós manifestamos assim as riquezas da glória da vida divina como um organismo vivo. Então, o Senhor também revela no capítulo 15 que essa experiência de que Cristo habita em nós e nós habitamos nele, isso representa um organismo vivo, como uma videira. Então o Senhor usou a videira para demonstrar para nós. Ele fala, eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Que ele fala, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Então ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. O encargo hoje, muito forte, está no capítulo 17. Tá? Mas não dá para falar do capítulo 17 de João sem nós entrarmos no capítulo 16. Que é o pré-requisito para nós entrarmos nessa oração
É a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus. Essa preciosidade de oração, irmãos, talvez dos mais belos capítulos da palavra de Deus, mas para isso nós vamos entrar no capítulo 16 primeiro, ok? Podemos abrir então o capítulo 16? Irmãos, eu, como de costume, eu costumo colocar meu esboço da mensagem, eu mando pelo WhatsApp para os irmãos, tá bom? Então eu vou estar acompanhando aqui, mas vamos acompanhar pela Bíblia. Vamos abrir a Bíblia então, irmãos, essa palavra, no capítulo 16 do Evangelho de João. Então, ali nós vamos perceber o seguinte: o Senhor aqui está preparando os discípulos, como ele estava indo já em direção à sua morte. Nós vimos que ele já prepara os discípulos para uma situação que não é nada boa. Hoje em dia nós ouvimos falar muito, está muito ainda na moda, né? Um pouco, mas ainda continua na moda dizer que ser cristão é status, ser cristão é chique, né? Dá status, não é mesmo? E é bom para prosperidade, né? É o que se fala, né? Prosperidade, prosperidade, prosperidade. Tem até um evangelho muito pregado, cotidianamente, né? Hora após hora, se você abrir um canal de televisão, você vai ver, só fala sobre prosperidade financeira, principalmente financeira. Isso aí lembra muito a pregação de Constantino, né? Logo no início da igreja, ele pregava isso, ele pregou isso. E quando se pregou isso, se pregou que facilidade para o povo cristão, né? Então você vai ser cristão, você vai ter um novo status, você vai ter uma nova condição financeira, você vai ter tudo bom de melhor, o governo vai te apoiar, você vai ser maravilhoso. Não é o que a palavra de Deus revela para nós, né? Capítulo 16, vamos ler? Versículo 1, tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, essas coisas os tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vou-las disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Amém? Então, irmãos, essa ilusão de que nós teremos uma vida tranquila, uma vida maravilhosa, uma vida de paz, isso não condiz com o que o Senhor revela nos seus evangelhos, e a história da igreja também revela isso para nós, né? Não apenas a história passada, como a história contemporânea. Nós sabemos também que nossos irmãos, o Valquírio é um irmão que sempre nos atualiza, traz notícias a respeito da perseguição da igreja do Senhor por tantos países, especialmente países totalitários, países onde ali a questão ali está nas mãos de pessoas que usurparam o poder, e essas pessoas são perseguidas, nossos irmãos são perseguidos até a morte. Amém? Então essa é a notícia que o Senhor traz para nós. Então, eu digo para os irmãos, eu fico com o primeiro versículo, né? Ele fala que tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eu digo para vocês, há momentos que eu fico escandalizado. Se nós pararmos para observar esse mundo, nós ficamos escandalizados. E cada vez mais, irmão, não só a questão moral, a questão da profundidade do que o mundo, da malignidade que esse mundo é e subsiste dessa forma. Certo? Vamos dar uma continuidade. Aqui o Senhor começa a partir, aqui no versículo 5 a 7, ele vai falar da importância da sua ida para que o Espírito possa vir. Então, aqui o Senhor vai começar a deixar mais claras as coisas para eles, né? O versículo 5 ele fala assim: mas vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. E quando eu vier, amém? Então aqui, irmãos, o Senhor vai deixando mais claro para eles, porque se ele não fosse,
Eu não sei a experiência de vocês, mas a gente vê aquelas experiências, né, de que o Senhor, Ele foi, e aquela tristeza realmente toma nosso coração, né? O Senhor morreu, o Senhor derramou seu sangue, e nós lembramos isso semana após semana, mas Ele deixa bem claro que se Ele não fosse, não teria como enviar o Espírito, não teria como enviar o outro Consolador, né? Então Ele fala assim, Ele diz assim, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lhe enviarei. Amém? Então aqui, o nosso Senhor, Ele deixa bem claro o processo que Ele passou, né? O processo dele que estava entre nós. E passando pela morte e pela ressurreição, como dizem Coríntios, né? 2 Coríntios, Ele tornou-se o Espírito que dá vida, né? O último Adão tornou-se o Espírito que dá vida. Por isso Ele pode hoje nos alcançar e ser hoje o outro Consolador. Amém? Entrando agora na questão da obra do Espírito Santo. Ele está falando da obra do Consolador, do Espírito Santo. Do capítulo 16, do versículo 8 a 11, uma das primeiras coisas que vamos ver aqui, acompanhando então no versículo 8. Quando Ele vier, amém? Porque Ele veio, irmãos, glória a Deus, né? Quando Ele vier, naquela época é quando Ele vier, mas agora Ele já veio, amém? Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E aqui ele detalha, do pecado, porque não creem em mim. Irmãos, o que é o pecado? Qual é o pecado que realmente te tira a esperança de haver alguma salvação? É o pecado de não crer no Senhor. Certo? Ah, mas que tipo de pecado? Pecado. Não. Qual é o pecado? O pecado, sabe qual é, irmãos? É não crer no Senhor. Tá? Isso é o pecado que nós herdamos da natureza de Adão. Então, quando nós falamos aqui a questão do pecado, nós lembramos de quem? Lembramos de Adão. Aqui ele fala aqui, do pecado porque não creem em mim. Para isso ficar mais claro, vamos dar uma olhada em João capítulo 3, versículo 14 e 15. João 3, 14 e 15. Não 14 e 15. Esse aqui também é importante, mas está registrado aqui, irmãos. Vamos mais para o famoso versículo 16 que nós conhecemos, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E agora o versículo 18 eu queria ler com vocês da seguinte forma: quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. Então, quem nele crê não é julgado, mas o que não crê, ele já está julgado. Então, isso representa a natureza humana caída. Quando nós nascemos, já nascemos nessa natureza caída. Essa natureza caída que não crê, né, ela já está julgada. Já foi julgada. Né? Então, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Amém. Então, primeira coisa que nós vimos ali, a questão do convencimento do pecado, porque não crê em mim. Agora ele vai falar da justiça. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. O que é justiça? Justiça é Cristo, irmãos. Cristo é a justiça de Deus. Certo? Isso a gente pode observar... Romanos capítulo 4, versículo 25, podemos ver? Aqui fala a respeito do quê? A respeito da justiça de Deus, né? Da justificação.
Amém. Vamos ler o 24 também? Mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado o saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Amém? Então, quando nós falamos de justiça, então ele veio para convencer o mundo, primeiro, do pecado, da justiça e do juízo. Então, do pecado refere-se que o pecado original de Adão, o fato de não crer no Senhor, né? Da justiça, porque eu vou para junto do Pai, não me vereis mais, representado por Cristo. Isso nos é revelado para nós, aqui também vemos em Romanos capítulo 4, versículo 25, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então nós não fomos justificados porque o Senhor derramou o seu sangue, mas nós fomos justificados porque Ele ressuscitou. Amém? Aí está a comprovação da justiça de Deus, a comprovação de que nós fomos justificados diante de Deus. Amém? E do juízo. O juízo para quem é, irmãos? É para o príncipe desse mundo já está julgado. Certo? É semelhante ao que nós vimos na questão do pecado, né? Do pecado porque aquele que não crê já está julgado. Do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então o príncipe desse mundo quem é? Satanás. Como nós sabemos disso? Isso está revelado, vamos ver aqui. Amém. A gente vê no próprio João capítulo 3, ele fala ali também que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. O que representa uma serpente? Representa o próprio Satanás. Então o Senhor, quando foi levantado, vamos dar uma olhada então, João capítulo 3, versículo 14 e 15. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? Aleluia. Então, vamos ver outro versículo precioso aqui. Capítulo 12, 31 e 33 de João. Vamos ler juntos? Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso, e quando eu for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. Amém? Então quando se fala do juízo, porque ele fala, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, irmãos, o julgamento final, a consumação final de todo o julgamento de Deus, não é para o homem, é para Satanás e seus anjos. Amém? Porque fique bem claro que o julgamento ele já foi julgado, né? Já foi julgado. Então ele diz aqui, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Então nós possamos ver que quando o Senhor for levantado, ele fala de levantado porque mostrando o tipo de morte que o Senhor teria. Seria o quê? Numa cruz. Quando eu for levantado, aconteceu algo, irmão, extraordinário. Ele atraiu todos para si mesmo. Atraiu tudo. Tudo que é de negativo que você possa imaginar, foi colocado sobre o Senhor. Isaías nos diz que foi colocado sobre ele todas as nossas enfermidades. Todas as nossas iniquidades foram colocadas sobre ele. Amém? Então, continuando aqui em
em João capítulo 16, né? E ele diz que nos convenceria, né? Então, primeiramente, a obra do Espírito Santo, ele veio para convencer-nos do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Outra parte importante, para que o Espírito veio? Ele veio para glorificar o Filho, revelando-o como a plenitude do Pai aos crentes. E ele veio como o Espírito da realidade. Assim ele transmite aos crentes tudo o que o Pai e o Filho têm. Amém. Vamos dar uma olhada então agora do versículo 12 ao 15. Ele diz assim no 12 ao 15: Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade ou da realidade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Amém. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Um pouco e não me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que venha, será isso que nos diz, um pouco e não me vereis, e outra pouco, um pouco e ver-me-eis. Vou para junto do Pai? Diziam, pois, que venha ser esse um pouco, não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis? Em verdade, eu vos digo que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Amém? Senhor Jesus. Então nós vimos, irmãos, que o nosso Senhor, ele está trazendo aqui algo, ele fala aqui assim, a respeito do Espírito. Quando vier, porém, então ele está preparando os discípulos, e está nos preparando também, irmãos. Ele fala aqui, quando vier, porém, o Espírito da verdade. O Espírito da verdade é o Espírito da realidade. É o Espírito que traz a experiência, que traz para você a concretização de todas as coisas. Por exemplo, eu tomar conhecimento das coisas apenas, né? Eu só sei, só conheço na minha mente, isso é limitado. Mas aqui ele está dizendo que o Espírito, ele nos traz o que? A realidade. Ele nos traz a substantificação, certo? Eu, por exemplo, eu trabalho com mercado, então eu vejo ali frutas maravilhosas, né? Tem uma tangerina importada lá do Uruguai, que é a coisa mais linda aquilo. Aquilo, enquanto eu não tornei aquilo concreto para mim, eu não fiquei satisfeito. Porque até então eu achava tudo aquilo muito lindo, aquela cor intensa, aquele laranja muito forte. Mas a partir do momento que eu abri aquela tangerina e comecei a apreciá-la, aí aquilo se tornou concreto, se tornou real para mim. Amém? Então, só aquela beleza que eu contemplava passou a se tornar parte de mim. Certo? Então ele está falando aqui a respeito do Espírito. Quando vier, porém, o Espírito da realidade, ele vos guiará a toda a verdade. Vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Amém? Então o que é o propósito do Espírito? Ele veio para... Primeiramente, né, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça, do juízo, e ele veio para glorificar o Filho, revelando-o como a plenitude do Pai nos crentes. Então, o objetivo principal do Espírito é a glorificação. Amém? Essa é a principal função, é tornar real, tornar concreto tudo o que nós sabemos do nosso Senhor. Amém? E ele nos fala aqui, nos relata, com respeito à tristeza que eles estavam passando, usando aqui uma historinha, mas contando como é que é a experiência da mulher quando está para ter um filho.
Realmente, só as irmãs sabem que é isso, né, irmãs? Quando você está para ter um filho, é uma mistura de alegria, de amor, de medo, de ansiedade e um monte de coisa, algumas com tristeza, né? Mas quando vem a alegria, com dores, né? Muitas dores, mas quando você vê o seu filho, a sua alegria é uma alegria que se torna completa. Amém? Então ele usa esse exemplo aqui. Amém? Aqui ele diz assim, nas palavras de despedida dele, né? No final, aqui no versículo 32, ele retoma a questão da preparação para os discípulos, né? Ele fala assim, eis que vem a hora, no 32, eis que vem a hora e já chegou em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, eu não estou só, porque o Pai está comigo. Esse versículo é bom a gente sempre lembrar, irmãos, o Pai está com o Senhor a todo momento. Amém? Ele nunca foi abandonado pelo Pai. Amém? Né? Mesmo naquele momento intenso da cruz, naquele sofrimento profundo que o Senhor estava passando, Ele tomou sobre si a sensação que nós temos, irmãos, da nossa separação do Pai. Ele tomou sobre si, por isso ele tomou e dizia, Deus meu, por que me desamparaste? Ele tomou a dor da humanidade, irmãos, da sensação que a humanidade tem de perda de paternidade. Não havia como, não há uma maneira como se haver uma separação do Pai, do Filho e do Espírito. Mas ele tomou sobre si a nossa necessidade de paternidade, de identidade. Ele fala assim, Deus meu, por que me desamparaste? E aqui ele fala assim, né? Eis que vem a hora, já chegou, em que sereis dispersos, né? Cada um para sua casa, me deixarei sós. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Amém? Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então ele termina o capítulo 16 dessa forma, né? Essas coisas vos digo para que tenhais paz aonde, irmãos? Em mim. Não há como ter paz fora do Senhor. Né? No mundo passais o quê? Aflições. Eu digo para vocês, cada vez mais. Há momentos, irmãos, de nós nos escandalizarmos. Porque o mundo, ele jaz no maligno. O mundo está ruindo. Se nós não enxergamos isso ainda, a gente precisa que o Espírito Santo abra os nossos olhos. O mundo jaz no maligno. Jaz. O mundo parece estar vomitando as iniquidades, cada vez mais. Né? Ele fala, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, ele venceu o príncipe desse mundo que é Satanás. Agora vamos entrar no capítulo 17. Vamos embora? Continuando o capítulo 17 agora. Capítulo 17, irmãos, é talvez um queridinho nosso de algum tempo já, né? É algo que eu já gosto de ouvir e eu já sempre amei esse capítulo. Mas agora o Senhor me deu essa oportunidade dessa comunhão, a gente também tratar do capítulo 17 de João, né? Aqui, nesse momento extremamente íntimo, ele inicia aqui uma oração, que é uma oração sacerdotal. É uma oração de intimidade dele com o Pai. É uma oração muito profunda, muito preciosa. Vamos acompanhar então, irmãos? Capítulo 17, versículo 1. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. E assim como me conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Amém.
Então aqui, irmãos, qual é o objetivo dessa oração? O Senhor já de imediato, Ele revela o que está no seu coração. Eu tomei por muito tempo para mim esse capítulo 17, que era uma oração pela unidade. De fato é. De fato também trata a questão da unidade. Ele ora pela unidade. Mas o principal objetivo dessa oração é a glorificação. É a glorificação do Pai no Filho. Do Filho para que Ele glorifique o Pai, né? Então ele fala assim, tendo Jesus falado essas coisas, então ele diz aqui, assim, ele diz assim, é chegada a hora, glorifica teu Filho para que o Filho te glorifique a ti. E aqui ele fala assim, assim lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Irmãos, não sei vocês, quando eu fiquei sabendo que eu recebi a vida eterna, eu fiquei muito feliz. Certo? Porque a gente que vive uma vida, a gente tem eternidade dentro da gente, não tem? Um desejo, né, de viver e viver e viver e viver. Ninguém nasce para morrer. Eu não nasci para morrer. Nós não temos esse sentimento de que eu nasci para morrer. Não. Nós nascemos para viver. E para viver eternamente. E Jesus veio para nos dar o quê? A vida eterna. Certo? Essa vida eterna, Zé, é aquela vida eterna, não é, irmão? É aquela, como é que é? Zoe aionion, né? É a vida eterna eternamente. E a gente por muito tempo acreditou que nós teríamos uma vida eterna muito gostosa, né? A gente imagina, Nádia, você que é arquiteta, aquela mansão de ouro, naquele condomínio todo de ouro, naquela quadra de tênis de ouro, jogando, né? Então, passou-se uma impressão de que nós teríamos uma vida eterna assim, só curtindo coisa de ouro. Não é isso, irmãos. Aqui ele revela para nós o que é a vida eterna, né? Aqui, esse versículo, ele diz claramente para nós, né? E a vida eterna é esta. Que é a vida eterna? Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Sabe o que é a vida eterna? É viver, irmãos. E viver é experimentar, é conhecer, não apenas aqui, mas é conhecer de experimentar, de conviver, de nos misturar com Ele. É conhecer a Deus, ao Pai, né? Ele fala assim, a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, esse conhecimento, ele vai além do conhecimento que está no grego chamado oida, né? O conhecimento que está aqui, a palavra é ginosken. Isso, né, Zé? Ginosken. Então, é um conhecimento progressivo, é um conhecimento experiencial, é um conhecimento relacional. Podemos falar que é uma experiência de um casal. Não é assim? Quando você conhece, numa vida conjugal, você conhece a sua namorada, depois você a conhece como esposa, depois você a conhece como ela mãe, conhece ela como sua companheira, sua parceira, e assim vai. É um conhecimento progressivo. É um conhecimento que, em algumas partes da palavra, inclusive, fala realmente a mesma palavra utilizada, também utilizada para a questão do conhecer de um marido e uma esposa. Certo? Quando diz ali que José não conhecia Maria ainda, no final do capítulo 1 de Mateus, né? Nós vimos ali que ele não conhecia até que Jesus nascesse. Amém? Então, irmãos, olha o nível de profundidade desse conhecimento nos leva. Vai desde um conhecimento que é de conhecimento de amigos, né? Até um conhecimento mais íntimo, que é o relacionamento conjugal. É esse o conhecimento que o Senhor veio para nós. Então ele fala, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu não sei vocês, eu fiquei muito feliz com essa revelação. Que eu já deixei de lado as quadras de tênis de ouro, né? Deixei de lado aqueles pensamentos do passado, e eu conheço que a eternidade, a vida eterna, irmão, é conhecer a Deus.
Amém? Conhecer a Deus. Imagina. Você acha que vai ter tédio? Não tem tédio. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente o ama, mais a gente o aprecia, mais a gente o respeita. Amém? Mais a gente se envolve com Ele. Porque a consumação de tudo, irmão, será um grande casamento. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus mesmo habitará com eles. Amém? Uma habitação mútua. É isso que é a consumação. Isso que é a eternidade. É conhecer a Deus na sua totalidade. Na sua complexidade, o Deus triuno todo, né? Amém? Aqui ele fala aqui, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Isso no versículo 4. Agora o 5. Agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo. Senhor, irmãos, se nós temos esperança no mundo ainda, às vezes eu tenho alguma esperança, eu tenho que confessar isso, irmãos, por minha vergonha, sabe? Mas ele fala aqui, não rogo pelo mundo. Não rogo pelo mundo, né? Mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós o somos. Então, aqui dentro dessa oração do Senhor, que ele orava, Pai, glorifica o Filho, para que o Filho glorifique o Pai. Agora ele está orando por nós, irmãos, né? E que na oração dele ele fala assim, ele fala, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Ele fala aqui, quando eu estava com eles, no 12, quando eu estava com ele, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles tenham o meu gozo completo em si. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Amém? A gente tem eu respeito que algumas decisões, né, de algumas pessoas, elas decidem que devem ir se tornar um monge, se retirar do convívio, de tudo que nós convivemos, né, para que ele possa se aproximar de Deus. Eu não vou aí criticar esse tipo de experiência, mas não é isso que o Senhor estava orando. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal, os livre do maligno. Amém? Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? Bom, continuando aqui, essa oração é progressiva, irmãos. À medida que a gente vai lendo ela, a gente percebe que aqui no versículo 17 o Senhor vem falar a respeito da verdade novamente. Aqui ele fala assim, santifica-os, no 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Se tem alguma coisa que nós temos carência, é de santificação. Não é, irmãos? Eu tenho carência de santificação. Por um lado, vamos colocar aqui, posicionalmente, nós já somos santos. A palavra nos chama de santos, né? Embora, mas santo, a gente confunde santidade não pecaminosidade, não é isso. Quer dizer, santo quer dizer separado, né? Ele fala assim, santifica-os na verdade.
O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Se eu quero ser santificado, irmãos, eu quero buscar santificação, sabe qual é o caminho? É a palavra, né? Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, quanto mais tempo eu posso estar contemplando a palavra de Deus, mais eu experimento da santificação. Amém? Então ele diz novamente na oração: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Agora vamos ler o 21 juntos, irmãos. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Amém? Irmãos, aqui na oração do Senhor, ele vai aprofundar um pouco mais a questão da unidade. Ele orou logo no início para que nós fôssemos um, certo? Mas aqui ele aprofunda mais, ele diz assim, versículo 21, a fim de que todos sejam um. Como é que nós podemos ser um, irmãos? Eu digo para vocês que é impossível. É impossível. Como a gente é diferente um do outro. Como a gente tem dificuldade de relacionamento, né? A fim de que todos sejam um, como é que é? O Senhor está dizendo como é que é essa unidade. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. Também sejam eles em nós. Existe uma maneira de nós sermos um? Existe. É somente na vida de Deus. É somente nesse espírito da realidade. É somente nesse espírito que Ele colocou em cada um de nós. É somente exercitando essa vida, essa realidade, que é o Senhor habitando em nós, que nós podemos ser um de verdade, né? E olha a oração que ele faz aqui, né, irmãos? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti. É como ele revelou no capítulo 14. Ele falou, capítulo 14, ele revela a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aqui ele coloca essa unidade que nós podemos ter entre nós, somente através desse tipo de comunhão. Como é a do Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. Ele nos convida a participar dessa comunhão. Ele nos convida a participar disso. Por isso que ele falou, naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, vós em mim e eu em vós. Ele nos colocou nessa comunhão com Deus triuno. E é nessa vida que está em nós, irmãos, essa vida que tem em nós, Ele como Espírito da realidade, que nos conduz a toda a verdade, é Ele que nos capacita a viver essa vida de unidade. E eu digo para vocês como é que é a nossa miopia. Eu estou aqui sem óculos, eu estou vendo os irmãos tudo embaçado. É miopia. Eu achava que bastava ser um com os irmãos que estão aqui na nossa comunhão da igreja. Aqui no caso da Igreja Cristã em Londrina, né? Da ICEL. Eu estaria muito satisfeito se eu conseguisse ser um com os irmãos aqui na ICEL. Mas o Senhor nos amplia a visão. Amplia a visão, porque essa unidade não está apenas aqui, na Igreja Cristã em Londrina, na nossa congregação, na nossa comunhão. O Senhor está nos clamando, irmão, para nós enxergarmos que essa unidade ela vai além. Essa unidade ela vai para as pessoas que convivem conosco no dia a dia. Essa unidade são os irmãos que se reúnem em vários outros grupos cristãos, os irmãos que estão em vários outros nichos, buscando a Deus. Ele busca para que nós sejamos um. Que nós possamos enxergar o amor de Deus em cada um deles.
Amém? Senhor Jesus, ele fala, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, sabe para quê? Para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu tinha uma visão, não sei se os irmãos compartilhavam da mesma visão, que o dia que todo mundo vier para a minha comunidade, será a realização da unidade. Que visão distorcida, né, irmãos? Tinha que ser, né? Tinha que ser naquela base que eu tinha determinado, que eu tinha visto na palavra de Deus, tinha que ser naquela prática que eu tinha visto na palavra de Deus, e é só essa maneira que vale. E desconsiderava todos os demais irmãos. Que arrependimento o Senhor precisa produzir no meu coração, irmãos. Como eu pude ser tão divisivo, como eu pude me dividir dos irmãos por causa de doutrina, por causa de tantas coisas, maneira de reunir, maneira de interpretar a palavra de Deus, maneira de se vestir, e eu me senti melhor que os irmãos. Que vergonha, irmãos. Que coisa absurda, que vergonha. A gente tem uma impressão de que nós somos melhores do que os outros. Sabe, nós temos que nos arrepender diante do Senhor. E com humildade, a gente realmente abrir nosso coração. Amém? Quando nós cantamos, né? Esse hino que nós cantamos aí, né? Somos corpo, e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, né? Amém? É isso que Deus está nos convidando a participar, dessa unidade, irmãos, que não depende do CNPJ, da instituição, não depende do lugar onde você reúne, não depende do tipo de doutrina que você segue, mas depende do amor que vem do Senhor para nós termos comunhão uns com os outros. Quando a gente fala, eu preciso de ti, querido irmão, eu preciso de todos os irmãos. Eu preciso daqueles que têm um pensamento divergente do meu, daqueles que pensam de uma maneira diferente de mim. Eu preciso de ti, querido irmão. Amém? Precioso és para mim, querido irmão. Amém? A gente assim está concluindo aqui, irmãos, essa oração. Amém? Ele está dizendo aqui, no 23, né, mostrando como é possível essa unidade. Ele diz aqui no 22, eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a vontade é que onde estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor... Olha que ele termina aqui, irmãos. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém?